Olá, galera! Finalmente chegou o momento tão esperado, né? Que é o momento de colocar a mão na massa, começar nossos primeiros passos em Python. E agora que todo mundo ou já instalou, utilizou, já escolheu sua IDE, ou então vai utilizar mesmo o Google Colab para acompanhar as aulas, vamos aprender aqui agora aqueles primeiros passos, aqueles passos básicos, como é que funciona uma linguagem de programação. Aqueles que nunca viram nada de programação, pode ficar tranquilo, que a gente vai ver aqui coisa bem basicona. Eu peço todos que respeitem a curva de aprendizagem, saiba que no início esses primeiros passos aqui são importantes para a gente aprender os fundamentos de como é que funciona uma linguagem de programação, quando a gente faz uma soma, uma divisão, como é que aparece, ok? Então vamos lá. Bem, eu já estou aqui com o meu Google Colab, da forma que eu ensinei para vocês. A única diferença aqui é que eu coloquei ele em modo tela cheia, então vocês podem estar estranhando um pouco, mas eu vou utilizar dessa forma aqui para que vocês possam ter o foco total aqui no código. E bem, o que eu proponho para vocês, que estão, sobretudo aqueles que estão chegando agora, é começar a entender a lógica não só do Python, mas do computador. O computador, ele é até engraçado falar isso, mas ele é uma coisa lógica, ou seja, aquilo que você escrever nele, ele vai te devolver um valor daquilo que você escreveu, ok? Então, ou seja, vamos fazer uma calculadora aqui. Se eu digitar 5 mais 5 e pedir para executar, o Python vai voltar 10, ok? Então, eu vou colocar aqui mais uma linha de código e tentar aqui algo do tipo 10 menos 2 vai voltar 8. Da mesma forma, eu posso fazer aqui uma divisão, posso dividir 50 por 2, ok? Ele vai me voltar aqui o valor 25. Enfim, o computador ele me volta tudo aquilo que eu digito para ele. Ou seja, aqui é uma noção muito importante, que é o seguinte: eu coloco uma informação para o computador e ele me retorna alguma coisa. É isso que a gente vai fazer em Python o tempo todo, ok? Ou seja, eu posso escrever aqui a função muito famosa, que é quando a gente quer imprimir um resultado em Python, chama-se print, ou seja, a gente escreve aqui, ó, print, e aí a gente escreve um recado aqui dentro, ou então uma soma do tipo 5 mais 5, ele vai me voltar o resultado, ok? Ah, Eric, mas aí não, você escreveu aqui 5 mais 5, agora você colocou esse print aqui, você está dificultando a minha vida que está começando agora. Não, isso aqui que eu estou ensinando do print é a forma mais clássica e vamos falar assim, a forma mais correta de se pedir para imprimir um resultado, ok? O Google Colab, ele já traz esse facilitador. A hora que você digita 5 mais 5 e pede para executar, ele já te volta o resultado aqui. Mas, dependendo da ideia que você estiver utilizando, do ambiente, você tem que pedir para imprimir o resultado, ok? Outro exemplo que a gente pode fazer, um conceito que eu vou começar a dar desde essa primeira aula aqui de primeiros passos e tudo mais, que é a noção de variável. Variável a gente vai ver num capítulo posterior, fica tranquilo que a gente vai falar como é que cria uma variável, como é que transforma, como é que faz tudo, todos os tipos de variável, ok? Mas bem, aqui o que eu estou falando para o Python é o seguinte, A é igual a 5, ok? Isso aqui é uma variável simples. Eu estou falando que a variável A é igual a 5, ok? E depois eu vou pedir para executar. O Python não vai voltar resultado nenhum. Por quê? Ele pegou esse resultado, aqui, esse comando meu aqui, A igual a 5, e falou assim, ok, beleza, eu armazenei essa informação que você me deu. Mas por que ele não fez nada? Porque eu não pedi para fazer nada. Ou seja, eu só falei com ele assim, ó Python, A é igual a 5. Ele falou, beleza, eu guardei essa informação. Agora, eu quero ver esse resultado aqui, existem duas formas. Eu posso vir aqui e digitar um código, colocar aqui A e pedir para executar. O Python falou, olha, A é igual a 5. Você acabou de me falar isso aí, eu tenho a memória boa e eu guardo, ok? Ou seja, essa informação aqui está armazenada na memória do computador. No caso aqui, está na memória do computador do Google, ou seja, tem esse sinalzinho aqui de RAM, tá vendo? Quando você
criar uma variável muito grande, uma base de dados muito grande, você vai ver essa barrinha de RAM aqui subir muito. Nessas aulas aqui não vai acontecer porque a gente vai fazer coisas básicas, bem simples e tal, mas se você for utilizar para uma coisa mais profissional, você vai ver essa barrinha de RAM aqui subindo. Ok? Então, outra forma de pedir para imprimir essa variável é utilizando esse print aqui, ó, que eu acabei de utilizar. Ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui mais uma linha de código aqui embaixo. Vou colocar aqui print ok? E vou pedir para executar. Eu recomendo aqui uma dica, é que você sempre utilize o print, ok? Por quê? Porque é importante nesse início que você já pegue esse hábito aqui de pedir o print, para quando você for desenvolver em uma IDE diferente e tudo mais, você já tenha isso na sua cabeça bem fixado, que para imprimir um resultado, ou seja, para ver um resultado, você tem que utilizar a função print, ok? Bom, da mesma forma que eu falei para o Python que A é igual a 5, eu posso virar para o Python e falar assim, ô Python, B agora é igual a 10, ok? Eu vou pedir para executar, ele vai armazenar essa informação, porque o Python ele é excelente de memória, ok? E aqui, agora, eu vou pedir para o Python o seguinte, falou, Python, se A é igual a 5 e B é igual a 10, me faz um favor, soma para mim A mais B. Então, e me retorna o valor disso aí. O que ele vai falar? 15. Por quê? A variável B é igual a 10, a variável A é igual a 5, A mais B, 15. Eu poderia fazer isso aqui de outra forma, poderia, sei lá, multiplicar isso aqui, ó, A vezes B, e pedir para executar. Okay? E vai me dar. Eu poderia fazer aqui várias outras coisas e tudo mais, mas enfim, vamos ficar só nesses números aqui, nesses primeiros passos básicos, para vocês entenderem o seguinte, que eu coloco uma informação no computador e o computador vai me voltar, ok? Eu posso também pedir para o Python para armazenar uma informação do tipo texto. Eu falo, olha Python, eu não quero, vou mudar aqui a variável, vou colocar y. Ô pai, então, ao invés de armazenar número, eu quero que você armazene agora texto. Ele fala assim, ok, eu vou pedir para armazenar, ok, vou pedir para armazenar ok mesmo. Só que o texto eu tenho que colocar aqui, ó, repare, entre aspas, ok? Pode ser aspas simples ou dupla. Isso aqui eu vou falar, eu repetir algumas vezes nesse curso para que fique bem armazenado aí na sua cabeça, porque se você digitar aqui, ó, sem as aspas, vou até mandar executar aqui para você ver, ele vai dar um erro, ok? Porque está falando que o ok não foi definido. Agora, se eu colocar aqui as aspas simples no caso, ele vai executar. Ele vai armazenar lá. E agora, a hora que eu pedir para escrever print y, o Python vai me voltar o texto aqui, ok. Beleza? Ah, mas eu não consigo fazer nada mais sofisticado, pedir para o Python armazenar uma conta, por exemplo? Claro, pode. Então vamos lá. Eu quero que o Python armazene aqui uma variável chamada soma. Então eu vou colocar aqui, ó, a soma é igual. Então eu vou colocar aqui esse exemplo que a gente colocou aqui, ó, de A mais B. Porque eu não quero ficar digitando A mais B o tempo todo, vai ser mais fácil escrever alguma coisa do tipo soma. Não tem problema. Manda executar aqui, soma, ele armazenou lá na memória. E agora que você pedir para imprimir o valor, soma, o Python vai te voltar o resultado 15, a mesma coisa. Você também poderia fazer isso aqui, a variável z, que vou colocar aqui 10 mais 50, ok? E eu vou pedir para executar, ele vai armazenar isso no computador e depois eu peço para imprimir o valor de z, ok? Bem, essa aula aqui é muito simples, eu quero que vocês pratiquem isso em casa, tentem algumas coisas diferentes, tentem, por exemplo, e se eu digitar isso aqui, ó, isso aqui eu não vou dar a resposta, mas eu quero que vocês tentem em casa. E se vocês fizerem isso aqui, ó, o que o Python vai retornar? Hein? Você já tenta para você ver. E se eu tentar colocar o valor de vezes 2 vezes, será que vai multiplicar 2 vezes? Ou será que não?
Esse aqui eu posso até falar, porque esse aqui é bem basicão, que ele vai levar a potência de 2, ou seja, 10 elevado a 2, ok? E aqui ele vai me voltar o valor. E se eu repetir esse valor de vezes, inúmeras vezes, igual lá no mais, será que vai dar o mesmo resultado que aqui? Então, assim, eu sugiro que vocês façam isso aqui, tentem, vai dar algum erro. E se eu colocar aspas aqui, igual eu fiz lá no texto, o que será que vai acontecer? Será que o resultado vai ser o mesmo? Eu não vou dar o resultado nessa aula aqui, é para vocês praticarem em casa. Não tem problema, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas enfim, pratica, se der um erro, vê o que deu erro, comenta lá no fórum. Enfim, é muito importante que vocês é, vai tentando, mesmo se errar, não tem problema não, para vocês já ir pegando esses macetes, enfim, já ir começando a se adaptar na aula, ok? Então esse aqui é o primeiro capítulo, esse primeiro capítulo introdutório e tudo mais. No próximo capítulo a gente já vai começar mesmo a cada vez sofisticar o programa. Peço que vocês respeitem a curva de aprendizado, assistam todas as aulas e não deixem de praticar, ok? Então, até a próxima aula e te vejo já já. Tchau!